Vamos lá agora para a aula de número 16 de vocês. Nesta aula, nós vamos estudar sobre os adjetivos, uma introdução aos adjetivos, tá? Vou compartilhar a tela com vocês. Quem quiser acompanhar aí na sua gramática, como eu sempre tenho dito, dê uma olhada na página 91 de Lourenço Stélio Rego, tá? Nós vamos para essa aula aqui, tá? Aqui está a aula de número 15, né? Mas é a aula de número 16 de vocês. A aula 15 nós já concluímos um pouco mais cedo, né? Introdução aos adjetivos. Ó, coloquei aqui, ó. Vamos lá. Adjetivos, uma introdução, e depois nós vamos estudar os adjetivos da primeira e da segunda declinações. Tá? Assim como o substantivo, o adjetivo também ele é declinado. Ele sofre uma flexão. Vamos começar com mais um substantivo, pessoal. Mais um substantivo. Aliás, mais um vocabulário, perdão. Mais um vocabulário. Aqui nós temos a palavra agathos, ou HP, ou agaton. É uma palavra que ela é masculina, feminina e neutra, respectivamente. Ó, aqui ela é masculina, agathos, HT, feminina, agaton, neutra. Significa bom ou reto. Esse número aqui você sabe que é a quantidade de vezes que ela aparece no Novo Testamento. Depois nós temos a palavra agapetos, agapetos, HPT e agapeton, né? Que também é masculina, feminina e neutra, tá? Significa amado. Depois nós temos uma palavra muito conhecida que é hagios, ou hagia, ou hagion, tá? Que significa santo, consagrado, separado por Deus ou para Deus. Depois nós temos mais uma palavra, a palavra aionios, aionios, ou aionon, que significa eterno, eterno. Depois nós temos aqui a palavra alos, que nós trinitarianos gostamos muito dessa palavra, porque quando Jesus disse que ele enviaria o outro consolador, ele disse outro da mesma espécie, alos parakletos. Aqui ó, significa outro da mesma espécie, tá? Então ela pode ser o masculino, feminino ou neutro, tá? Hamartolos, hamartolos, o hamartolon, que é pecaminoso. Depois nós temos a palavra dikaios, ou dikaia, ou dikaion, que é justo, ou reto, viu? A palavra escatos, de onde veio a palavra escatologia, palavra último, tá bom? Depois nós temos a palavra heteros, ou hetera, ou heteron, que é uma palavra que significa outro, só que de natureza diferente. Enquanto alos é outro da mesma espécie, heteros é outro de natureza diferente. Por isso, heterossexual, né, de natureza heterogêneo, por exemplo. Heterogêneo. A palavra heterogêneo. Depois nós temos a palavra kainos. Kainos. Kaine ou kainon, que é novo no sentido de inédito, novidade. Né? Então, quando, por exemplo, a Bíblia fala que vai ter novos céus, nova terra, a palavra lá é kainon, kainon, que é novo no sentido de algo que não foi visto, novidade, uma novidade. Né? Depois nós temos a palavra neos. Esse termo você falou aí sobre quando a Bíblia diz lá que o Apocalipse 21, novo céu e nova terra, né? Sim. Eu estava lendo essa semana, isso aí tem a ver com vai ser uma reforma? Vai ser o quê, como disse?
vai ser um novo céu e nova terra. Isso vai ser uma reforma? Nós costumamos dizer que o termo lá dá a ideia de o céu que vai ser renovado, novos céus e nova terra, algo muito melhor, uma novidade, né? Algo que não foi visto jamais. Então não vai ser outro, não vai ser novo na sua... Não vai ser uma reforma, não, no céu, não vai ser uma reforma, então, não. Não, será como se fosse uma reforma mesmo. Tá. Não vai ter outro diferente, né? Tá, então tá bom. Entendi. Nós costumamos dizer que vai ser tirado as impressões digitais do inimigo. Entendeu? Vamos lá. Continuando aqui. Palavra neos, ou neá, ou neon, que significa novo, jovem, recente. Né? Então, se fosse essa palavra aqui, Nerivon, que fosse usada lá, ó, em Apocalipse, aí seria algo que era novo na sua forma, né? Recente. Mas lá é algo que significa novidade, né? A palavra kainos, aqui, ó, kainon, né? É novo no sentido de inédito, uma novidade. Se fosse neos, seria no sentido de algo jovem, novo, recente. Né? Então, lá está falando que vai ser tipo que uma reforma, nesse sentido que você está tentando entender aí. Ok? Depois a palavra pistos, ou piste, ou piston, né? Masculina, feminina e neutra, respectivamente. Significa fiel, confiável, fidedigno, crente, confiante, dependendo do seu contexto. Depois nós temos a palavra poneros, masculina, ponerá, feminina, poneron, neutra, que é mal ou maligno. Essa palavra é muito importante porque algumas pessoas traduzem ela de forma equivocada. Quando ela está com artigo, por exemplo, ou maligno, ela pode ser substantivada, como vocês vão ver posteriormente. Então lá não é mal, é maligno. Vocês vão ver posteriormente isso. Cacós, caque e cacon, mal ou ruim, de onde vem a palavra cacofonia. Viu? Depois nós temos a palavra kalos, ou calê, ou calon, que é bom, lindo, reto, de onde vem a palavra caligrafia. A palavra monos, mone ou monon, que é único, só, o neutro. Mono é usado como advérbio, que significa só, somente, de onde veio a palavra monólogo, né? Monólogo, que é falar consigo mesmo, né? Conversar consigo mesmo. Palavra necros, necral, necron, morto, de onde veio a palavra necrotério. Pneumaticos, pneumatique, o pneumaticon, que é espiritual. Lembra que Paulo fala sobre isso em Coríntios? O homem espiritual, o homem carnal e o homem natural. Né? Então lá é pneumaticos. Depois nós temos a palavra protos, prote, ou proton, que é primeiro, de onde veio a palavra protótipo. Depois nós temos a palavra sarkinos, ou sarkine, ou sarkinon, que é carnal. Então, dê uma olhada nesse vocabulário, que é importante para vocês decorarem, para nós trabalharmos posteriormente com traduções. Viu? Bom, introdução aos adjetivos. Primeiro ponto, os adjetivos são palavras que qualificam um substantivo. Por exemplo, quando nós falamos um homem sábio, ou de um aluno honesto, ou de uma fruta deliciosa, nós estamos usando adjetivos para atribuir alguma qualidade às pessoas ou coisas das quais nós estamos falando. Podemos observar, por exemplo, nesses exemplos abaixo aqui, ó, o aluno honesto. Nesses exemplos aqui, por exemplo, o adjetivo ele vai ser sempre usado no mesmo gênero e o substantivo que ele vai estar qualificando. Por exemplo, o aluno honesto, não é o aluno honesta. Então é aluno masculino, honesto masculino.
Aqui também, ó, a fruta deliciosa. Tanto o artigo quanto o substantivo e adjetivo estão no feminino. No grego, nós temos absolutamente a mesma coisa. Já que o adjetivo não tem gênero próprio, ele vai adotar o gênero do substantivo que qualifica ou modifica, como se diz com frequência. O adjetivo também pode concordar com o substantivo em número e caso. Número, singular ou plural. Caso, nominativo, etc. Os alunos honestos. Não é os alunos honesto. Isso é muito fácil para nós no português, né? As frutas deliciosas. Então, nós temos artigo, substantivo e adjetivo femininos, todos eles no plural. Viu? Então, observando estes exemplos, a conclusão é imediata. Adjetivos são flexionados em forma semelhante aos substantivos. Isso vale tanto para os exemplos em português, como para os exemplos em grego. O adjetivo é flexionado junto com o substantivo que qualifica. E sempre concorda com ele em gênero, número e caso. A encargo de informação, nós temos aqui alguns exemplos. Irmão Kennedy, está me ouvindo bem? Sim, senhor. Lê para mim aqui essa frase. Ho hagios adelphos. Beleza. O significado é o santo irmão. Agora, lê para mim no feminino, Kennedy. He hagia adelphe. Rehagia adelphe. O significado é a santa irmã. Lê para mim no neutro, Kennedy. Só uma pergunta, pastor. Esse no meio aí é um lambda, certo? No meio do Sim. haglon. Haglon. Então é to haglon teknon. Não, aonde está a lambda aí? Falo no é hagion, então no caso não é um lambda, não, né? Aqui é um gama. Eu falo logo após o gama. É um iota, no caso, né? É o iota. Isso aí. Olha como sim. é que é o lambda aqui, a diferença que tem do lambda pro iota, ó. Sim, senhor. Entendeu? Então é to hagion teknon. Hagion teknon. Torragion. Olha o acento e a aspiração em cima do alfa, ó. Hagion. Sim, senhor. Torragion teknon. Amém. Que é a santa criança. Isso aí. Irmão Bruno, tá me ouvindo bem? Sim, pastor. No genitivo, Brunão, lê para mim aqui. Singular, masculino. Ok. Tu hagiu adelphoi. Tu hagio, o acento está no iota. Ó. Tu hagio adelfu. Tu hagiu adelpho. Del. O L tem som de L mesmo. Adelfu. Ah, tá. Adelpho. Feminino agora. Tes hagias adelphes. Terraguias adelfes. No neutro, Bruno. Tu hagiu tecnu. Mais uma Tecno. vez. Mais uma vez. O acento está no iota. Ó. Tu hagiu tecno. Tecno, isso aí. Da santa criança. Irmão Marcos Vinícius, me ouve bem? Sim, pastor. Lê para mim, nominativo plural aqui, ó. Hoi, hagioi, adephoi. Hagioi, o acento está no alfa. Lê de novo. Hoi, hagioi, Não, adephoi. hagioi. Lê de novo. Hagioi. O acento está no alfa. Tá. Hoi, hagioi, adephoi. Isso, perfeito. Feminino agora. Hai, hagio. Não, calma aí, repetir.
Hai, hagiai, hagiai, aldefai, Isso, perfeito. Neutro, ta, hagia, tecna. perfeito. Então, observem nesses exemplos, meus irmãos, que o adjetivo ele está de acordo com o substantivo que ele está modificando. Por exemplo, aqui ele está no singular, porque o substantivo está no singular, masculino. Aqui ele está no feminino singular, porque o substantivo também está no feminino singular. Aqui ele está no neutro singular, porque também o substantivo está no singular neutro. Aqui no genitivo, hagio, porque o substantivo está no genitivo e também está no singular do santo irmão. Aqui está no genitivo feminino singular, porque a irmã Adele fez, também está na mesma forma. E aqui está no genitivo neutro, porque também está na mesma forma. Tu hagio tecno. E assim sucessivamente. Né? Outro ponto para concluirmos essa parte: todas as palavras apresentadas no vocabulário dessa lição são adjetivos. No singular, no nominativo singular, a maioria dos adjetivos tem 3 terminações que correspondem, respectivamente, aos 3 gêneros. Ômicron, sigma, que é o masculino, eta, que é os femininos, e alfa, que é o feminino também, ion, que é o neutro. Então, pode ser eta ou alfa para feminino, ou ômicron, que é o neutro. Beleza? Bom, esse ponto aqui também é importante. Ó. A terminação da forma feminina é alfa depois de épsilon, iota ou rho, e eta nos demais casos. Alguns adjetivos só tem 2 formas. A do masculino, que serve também para o feminino, e a do neutro. A este grupo pertencem, por exemplo, os adjetivos compostos, como adikos, adikon, que é injusto, porque aqui nós temos o prefixo a, que é não, prefixo de negação. E dikos vem de justo, né? De dikos, de kaia. Né? Então, a é não, não justo, ou seja, injusto. Observe como a forma masculina do adjetivo é usada também com o substantivo feminino. Observe aqui também, ó. Olha aqui, ó. Re adikos adelphi. Então, ó, aqui ele está com a terminação masculina. Ó. Só que aqui o artigo feminino, o substantivo feminino, adelphi. Então, não dá para nós traduzirmos como a irmã injusto. Então, a tradução é a irmã injusta. Então, ele pode ser usado assim também. Ó. E em quinto lugar e último, os adjetivos só têm uma forma, que serve, então, para os 3 gêneros. Beleza, gente? Bom, até aqui nós vimos uma introdução aos adjetivos. Eu espero que nessa primeira aula sobre adjetivos, vocês tenham aí entendido que os adjetivos são as palavras que vai qualificar ou modificar o substantivo e que ele vai concordar com as suas palavras em número, gênero e caso. Mas ele também pode ser usado, como nós vimos aqui, no masculino para uma palavra feminina e assim sucessivamente. Então, o artigo é importante vocês verem na hora de forem traduzir, na hora de forem fazer a leitura, a interpretação e etc. Aqui, nós terminamos essa parte sobre os adjetivos, apenas uma introdução. Na próxima aula, vamos falar sobre os adjetivos da primeira e segunda declinação, respectivamente. Ok, pessoal? A menos que tenha alguma dúvida, nós vamos encerrar aqui.